Graça e paz, queridos irmãos. Nesta manhã, junto com você, estamos aqui para meditarmos na palavra de Deus. De acordo com os acontecimentos desta semana, houve um rumor de guerra entre a Ucrânia e a Rússia, só que já foi descartado. Não haverá guerra, mesmo tendo a OTAN enviado ali para a fronteira tanques de guerra, e também os Estados Unidos enviou aviões ali e outros aparatos de guerra, mas já foi descartado. É como a palavra de Deus, ela sempre tem afirmado que no final dos dias haveria guerras e rumores de guerra. Saiu também uma notícia de que o Pix, ele se tornará um identificador digital. Em outro vídeo, meus irmãos, eu já comentei sobre este assunto, onde eu falava que este Pix, o problema dele seria a chave que ele contém. Ele vai ser possível ter uma abrangência muito grande, e a previsão dele é de controlar o ser humano e também a sua vida financeira e cotidiana. Então nós temos que ficar alertas para tudo que está acontecendo, porque se muitas coisas estão sendo obrigatórias, como este passaporte de que a Câmara dos Deputados vai votar, este passaporte ele vai ser obrigatório no Brasil. E são coisas, meus irmãos, que nos leva a ter uma visão espiritual de que está arrochando, as coisas estão se afunilando e em breve, muito em breve, nós podemos avistar o retorno do Mestre para buscar a sua igreja, antes mesmo de tudo isso se tornar obrigatório, porque a perseguição já está acontecendo contra os cristãos em vários países no mundo. Ali na Venezuela, esta semana, eu fiquei sabendo que famílias são abordadas e, se estiverem seguindo uma religião cristã, seguindo a Jesus, eles obrigam até as pessoas a comer a própria Bíblia. E também nos Estados Unidos estão elaborando uma lei querendo colocar a culpa dessa situação, da pandemia, deste mal que está afligindo o mundo, querendo colocar no povo cristão branco ali dos Estados Unidos. Então são coisas que estão acontecendo, são fatos, e nós também temos visto que a natureza, ela está mostrando que está em dores de parto. Há muitas e muitas inundações, terremotos, vulcões que estão entrando em erupção e coisas que estão abalando o sistema climático da Terra, mostrando que os sinais da Bíblia estão se cumprindo e as coisas estão caminhando para um desfecho apocalíptico final neste mundo. E eu quero te mostrar na palavra de Deus algo muito interessante a respeito do povo de Deus, do povo de Israel, porque nós temos, meus irmãos, que entender que tem o povo de Israel, tem a igreja e tem os gentios na visão do Pai. E a palavra de Deus, ela diz que o povo de Israel foi escolhido por Deus desde a fundação do mundo. E também a palavra de Deus fala que a igreja foi escolhida por Deus antes da fundação do mundo. Hoje mesmo, eu com problemas aqui na internet, eu não consegui editar o vídeo de manhã, então somente agora que voltou à internet e eu estou com condições de gravar. Mas mesmo assim, meus irmãos, eu tenho que fazer essa edição para você, porque essas coisas que estão acontecendo no mundo, nós como Igreja do Senhor Jesus temos que estar em prontidão e preparados para o grande dia, o dia do arrebatamento. Nós que somos servos do Deus vivo, temos que nos preparar.
Então eu quero te mostrar aqui na palavra do Senhor algo interessante que eu separei para você meditar aqui comigo. É sobre Apocalipse 7. A palavra de Deus diz assim: E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e era 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então eu quero que você grave este finalzinho aqui do versículo 4, que diz: de todas as tribos dos filhos de Israel. E nós bem sabemos que as tribos de Israel são 12. Então, meus irmãos, nós temos que entender que este acontecimento, ou seja, este selo que será colocado nos 144.000 varões escolhidos de Israel, não é os salvos que serão separados para o arrebatamento. Eu quero te mostrar algo interessante aqui no capítulo 6, que fala que essa transição aqui do capítulo 6 para o capítulo 7, a igreja de Jesus já estará na glória. A igreja, depois da abertura dos primeiros selos, já estará na glória. E fala assim no capítulo 13: E as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caia sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, meus irmãos, aqui no capítulo 6, nós entendemos que é no decorrer da tribulação. E quando essas pessoas estarão se escondendo nos bunkers, que eu já falei em outros vídeos, que há muitos já na terra construído, quando isto vai acontecer? Isto vai acontecer quando o céu se desenrolar e as pessoas puder até ver o trono e a glória do Filho de Deus daqui da terra, vão ter esta visão, porque eles vão pedir para se esconder da ira do Filho de Deus, que está caindo, neste momento já está caindo sobre a face da terra. Então, logo após isto, entra o capítulo 7 de Apocalipse, significando que esses do Apocalipse 7, eles são homens jovens escolhidos dentre as tribos de Israel. E você pode ver que aqui vai começar a enumerar no capítulo 4, a partir do capítulo 4, dizendo os 5 da tribo de Judá, 12.000, e de cada tribo aqui, não é? Haverá 12.000 selados. Serão homens, meus irmãos, que serão usados por Deus na tribulação para pregar o evangelho do reino. Porque eu já expliquei em outros vídeos que nós temos na palavra de Deus o evangelho da graça, que é para a salvação da igreja, do perdido, do pecador, da prostituta, do drogado. E nós temos também o evangelho do reino. Então, o evangelho da graça, Jesus não pregou.
Quando Jesus esteve aqui na terra, ele anunciava, você pode ver nos textos bíblicos, ele anunciava o reino de Deus. Inclusive, João Batista também anunciou na terra o reino de Deus. E é interessante, meus irmãos, que a Bíblia é clara. E eu vejo alguns vídeos que as pessoas estão confundindo estas coisas. Assim também como eles pegaram um vídeo de um rabino jovem ali de Israel e colocaram na internet e mudaram o nome dele para Messias, dizendo que ele é o Messias esperado por Israel. Então aquele homem, meus irmãos, não é o Messias. Ali tem uma cena também que um ancião beija a mão dele naqueles vídeos, mas isto significa que aquele jovem, ele é um rabino de um grau muito acentuado dentro do judaísmo. Ele estudou muito e ele é respeitado, mas isto não significa que ele é o Messias. Inclusive, este homem, ele tem na internet o seu canal, ele tem um site e ele tem as suas coisas pessoais ali. Quando o Messias de Israel aparecer, meus irmãos, ele não será um Messias assim, para eles, não será algo desta terra. Para eles, na visão deles, tem que ser algo celestial. Eles vão ser enganados com o anticristo, mas o pensamento deles é que seja um homem vindo dos céus para resolver o problema da nação. E ele vai aparecer, Jesus vai aparecer ali quando Israel estiver cercada pelos 200 milhões de soldados que o anticristo vai levantar para destruir Israel. Então eles vão clamar ali no Armagedon, eles vão clamar o nome de Jesus, meus irmãos, o nome que nós usamos. Muitas pessoas estão denegrindo este nome, mas nós, como Igreja do Senhor, nós temos que entender que o Pai, ele decidiu que fosse mudado o nome do Filho do Deus vivo, Jesus, Yahusha, ele decidiu que fosse mudado para que o israelita, o hebreu, não identificasse Jesus Cristo, até se cumprir todas as profecias. Eles não aceitam a Jesus. Então é por isso, meus irmãos, que eles não aceitam também o nome de Jesus. E tem gente aí por aí difamando este nome, falando mal do nome de Jesus, xingando até e dando uma tradução humana de um dicionário podre que tem na internet, né? E falando mal deste nome. O que nós temos que entender, meus irmãos, eu penso assim, quantas pessoas já foram salvas pelo poder do nome de Jesus? Quantos cegos já foram curados? Quantos aleijados já foram curados? Quantas prostitutas e drogados já foram libertos? Quantos mortos, meus irmãos, já ressuscitaram pelo poder deste nome? Você e eu, quando nós aceitamos o Evangelho, nós aceitamos a Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, em nosso coração. Então, meus irmãos, nós não podemos de forma alguma aceitar que pessoas difamem o nome de Jesus. Uma coisa eu tenho certeza, essas pessoas vão pagar. Elas vão pagar, meus irmãos, porque se você pegar no candomblé, tem a Maria Padilha. Então, a mãe de Jesus chama Maria. Só porque existe a Maria Padilha, então teríamos que mudar o nome da mãe de Jesus, que é Maria? Não, cada pessoa, meus irmãos, tem as suas qualidades. E o nosso Salvador, Jesus Cristo, é um cavalheiro excepcional. Ele é excelente. Ele tem um amor que transborda. Eu ouvi um testemunho de uma senhora bem de idade que viu a Jesus num dia que ela estava triste no asilo e ela pediu para ver Jesus. E ele apareceu, ela chamou ele por Jesus e ele abraçou e ficou demoradamente abraçado com aquela senhora. E ela disse que Jesus transborda de amor. Você estando na presença de Jesus, você tem uma alegria incomparável. A presença dele é uma presença de
paz, um algo tão diferenciado que no mundo não existe. Quando você está perto de Jesus, um lugar que possa haver uma paz tremenda, uma alegria tremenda, um refrigério, uma segurança que a pessoa de Jesus transmite, meus irmãos. Então nós não podemos aceitar essas coisas, aceitar que pessoas difamem o nome de Jesus. Essas pessoas, meus irmãos, eu não vou julgar, mas elas estão muito perto de serem consideradas falsos profetas, não é? Então, continuando aqui na palavra, a palavra de Deus diz, no capítulo 9, depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então, depois que os 144.000 foram selados para pregar o evangelho para o mundo inteiro e para Israel que ficou depois do arrebatamento, não é? João, ele teve uma visão de uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, povos, línguas e nações, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos. E olha o que diz o versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono. Então, neste momento, meus irmãos, em que foi separado esses 144.000, 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel, não é? Estará a igreja ali no céu, cantando e glorificando ao Senhor. Por que eu digo que a igreja estará ali no céu? Porque só a igreja, meus irmãos, só ela é que pode cantar salvação, não é? Você acha que um anjo de Deus, feito por Deus e que mora no céu e que nunca experimentou o pecado, nunca viveu na carne, não esteve neste mundo, ele pode cantar salvação? Ele seria salvo do quê? Né? A igreja tem um motivo, a igreja foi salva do seu pecado, e os homens, as mulheres que foram salvas, que é a igreja, são escolhidas para receber esta salvação, uma salvação eterna, eterna que vem da parte de Deus, não é? Então aqui, ó, o versículo 11, para nós encerrarmos, diz assim: e todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Aqui vai falar que os anjos, os anciãos ali nos céus, os que são dos céus, adoraram também ao Cordeiro, né? Dizendo amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Então, para todo sempre, meus irmãos, nós temos que entender que o nosso Deus é um Pai poderosíssimo, é uma luz grandiosíssima, é um esplendor que nós não podemos fitar os nossos olhos, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós fitássemos os olhos estando neste corpo carnal, nós morreríamos, meus irmãos. Nós não ficaríamos vivos sequer um segundo a mais. Então, eu e você, nós temos que olhar para a palavra de Deus e desfrutar da bênção que ela tem derramado sobre a nossa vida. Nós temos visto, meus irmãos, que tudo está concorrendo para que a marca da besta ela seja implantada muito em breve. Nós vemos e temos exemplos, né? Como aqui na China, nós temos exemplos em escolas aqui que eles estão colocando a inteligência artificial para trabalhar o ensino das crianças. E nós vemos que isto está acontecendo no mundo, né? Carros autônomos, pessoas que são já rastreadas por identificar, que são por identificação digital, né?
E nós vemos que a China será uma das nações que vai, meus irmãos, sair na frente. Inclusive, ela já está criando o soldado indestrutível, que será um soldado metade homem e metade máquina. Nós vemos aqui, ó, porque a China deverá ser líder em inteligência artificial. Nós temos uma matéria aqui, ó, o executivo e autor da Kai-Fu Lee é muito otimista sobre o futuro da inteligência artificial na China. Ele começou seu discurso no evento, né? Aí fala o nome do evento lá em inglês, realizado no dia 1 e 2 de novembro, prevendo que os carros autônomos se tornarão um fenômeno de massa nos Estados Unidos em 15 ou 20 anos. Porém, a China, a transformação será bem antes de uma década. Aqui é uma notícia já de 2017 que eu quis ler para você, para te mostrar que a China já está na frente e que já tem hoje carros autônomos. Os Estados Unidos também já tem carros autônomos que dirigem, né, sozinhos. E nós vemos, meus irmãos, ali uma notícia que nos entristeceu, é sobre o Pix. O Pix, a matéria diz assim: o Pix pode virar um tipo de identidade digital no futuro, diz o presidente do Banco Central. Isto é uma forma de controlar as pessoas, né? Uma identidade digital, sendo que nós temos visto que já está criado, né? O passaporte digital. E isto é uma verdade que nós vamos ter que ver acontecer no mundo ainda. Uma coisa que eu quero dizer para você com sinceridade: pode entrar o Pix, pode entrar a identidade digital, pode entrar o passaporte digital, em que as pessoas, né, mesmo salvo, terá que apresentar o seu passaporte digital para trabalhar em alguma firma ou tomar algum coletivo, né, ou entrar num banco ou em uma repartição pública. Isso tudo pode entrar, meus irmãos, mas nós temos que ficar atentos quando a coisa passar a ser obrigatória, né? Quando a coisa passar a ser obrigatória, então aí sim, meus irmãos, é que o salvo, se ainda estiver nesta terra, ele não poderá aceitar a marca da besta. E para que a marca da besta ela se torne obrigatória, é preciso se cumprir o que fala em Apocalipse 13, ou seja, a imagem da besta, ela que irá dar a ideia, depois que ela estiver e for criada, estiver já ali no templo, no terceiro templo em Jerusalém, será uma imagem do anticristo, ela que vai dar a ideia para que todos os seres humanos sejam obrigados a receber a identificação, certo? Então, nós não temos que temer, nós temos que vigiar, não aceitar, tá certo, o chip no corpo. Você não deve aceitar, porque o próprio criador do chip, ele disse, né? Ele disse que este artefato, este instrumento tecnológico, ele já é a marca da besta, porque ele tem no seu núcleo o 666. Então nós não devemos aceitar. Uma das coisas que eu estive falando hoje no começo é que foi descartada a possibilidade de guerra na Ucrânia. E também, meus irmãos, nós vimos esta semana várias e várias enchentes, não é? Que está acontecendo pelo mundo afora. E tem aqui umas imagens que eu estou mostrando para você, não é? Mas nós temos que entender que a terra ela está em dores de parto, né? E as coisas estão realmente acontecendo diante dos nossos olhos. Parece até que estamos vivendo, né, um tipo de apocalipse já na terra. E eu creio, meus irmãos, que a Igreja de Jesus ela precisa se preparar, porque
Jesus, ele está, perdão, ele está para vir buscar a sua igreja, não é? E eu já passei para você aquele estudo desta semana passada a respeito da figueira de Israel. A figueira de Israel, ela está mostrando que Jesus, ele vai vir buscar a sua igreja. E a sua igreja, meus irmãos, ela não pode desviar o pensamento diante de tantas coisas, né? Diante de tantas coisas que estão acontecendo, nós vendo neste mundo que está difícil para nós também, até o convívio na sociedade. A gente tem até um pouco de temor, meus irmãos. Eu sou franco a dizer, um certo temor em sair, não é? Em frequentar alguns lugares, mercado, banco, porque nós sabemos que esta pandemia ela está se alastrando e aparentemente, né, o crescimento dela, pelo que nós temos visto, que no Brasil já registrou quase 5.000 mortes por dia, nós temos visto que isto está crescendo. E este vírus, ele sofreu uma mutação muito grande, né? E tem vários tipos dele já, são cepas diferentes uma das outras, que são mais contagiosas. E o crente em Jesus, ele tem que estar protegido pelo Senhor, porque só a proteção, meus irmãos, do Senhor é que pode nos livrar de todo este mal. Então você tem que entender que esta proteção, você só encontra esta proteção estando na presença do pastor, em comunhão com seu espírito, dependendo, né? Dependendo da sua orientação e da sua vontade em todos os caminhos. A partir daí, meus irmãos, você estará protegido, estará amparado e o Senhor pode te livrar de todas as coisas e você conseguir chegar. Eu espero conseguir chegar no momento do arrebatamento, que está muito próximo. Então, nesta manhã, junto com você, eu quis passar este assunto para você e dizer para você: continue firme, continue confiando. Até já era para ter gravado este vídeo antes, mas não foi possível, porque eu fiquei sem internet. Mas mesmo assim eu vou editá-lo agora. E nem almocei ainda, eu vou almoçar agora. Eu quero que você fique na paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Fique com Deus. Amém? Amém.